Olá, como vai? Estamos de volta com mais um episódio do Brasil Energia Debate. Eu sou Fábio Couto, editor do Energia Hoje, e eu vou conduzir a conversa deste episódio, afinal de contas, energia é o nosso papo. O Brasil Energia Debate traz um tema relevante do setor, com um episódio disponível sempre às sextas-feiras, às 11 horas, para assistir como, onde e quando quiser. Inscreva-se no canal, ative as notificações para acompanhar quando um programa estiver disponível e também fique à vontade para dar um like, comentar, compartilhar. Participe desse debate. Esse debate é de vocês. 25 de janeiro de 2022, há exatamente um mês, o dia foi um dos mais importantes para o setor eólico desde que as regras do setor abriram caminho para a fonte. Neste dia, o governo publicou o decreto 10.946, que regulamenta as condições para a outorga de eólicas offshore. Ainda carente de aperfeiçoamentos, a iniciativa animou um segmento que já vem retomando o ritmo de crescimento. O cenário é o mais positivo possível por causa das demandas ambientais que se impõem devido à descarbonização da economia mundial. E como ainda existem lacunas, o momento é propício para se debater avanços. Como solucioná-las? Quais são os principais desafios para a modalidade? Quem está disposto a investir em projetos de alto mar? E a mão de obra, como é que fica? Para debater o tema, convidamos Elbia Ganum, presidente da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, Monique Riscado, consultora da PSR, Rafael Valverde, diretor da Eolos, e Eduardo Tobias Ruiz, sócio fundador e diretor da Watt Capital. Muito obrigado a todos e vamos começar o debate. A pergunta que eu vou fazer é muito simples e eu vou abrir para todos, começando pela Elbia. Por que energia eólica offshore? Olá, Fábio, cumprimento todos aqui da mesa, e eu adoro essa pergunta, por que energia eólica offshore? Eu adoro, porque essa pergunta eu fiz também quando comecei a olhar o assunto. Eu comecei a olhar para o assunto de offshore em 2016, e olhando principalmente os investimentos lá fora, o progresso tecnológico e, sobretudo, a redução de custos. E, a partir de 2020, a discussão de offshore no Brasil se tornou mais forte, e justamente pela redução de custos e pela discussão global da transição energética, da necessidade de se fazer mais investimentos em energias renováveis, do ponto de vista global, e da potencialidade do Brasil de ser um grande player global para a produção de energia renovável. Então, eu fiz essa pergunta ao receber investidores, né, na Abeólica, investidores do setor de petróleo, inclusive, que estão fazendo a sua transição energética. Eu disse, mas por que offshore? Né? Nós temos um potencial eólico onshore hoje, conhecido da ordem de 800 gigawatts. Eu costumo dizer que este potencial é infinito, porque o Brasil tem de potência instalada 170 gigawatts, somando todas as fontes, e só de onshore a gente tem mais de 4 vezes a necessidade do Brasil, e a gente sabe que não vai aproveitar tudo isso, considerando o progresso técnico e todas as outras questões. Mas aí eu tentei buscar uma resposta para isso, e hoje eu tenho a resposta na ponta da língua. Tá? Por que que a gente vai fazer offshore? A gente vai fazer offshore porque a tecnologia está se desenvolvendo muito e os custos de produção estão caindo. Logo, logo, esta fonte será competitiva também no Brasil. Ela já está competitiva lá fora, tendo em vista que eles não têm outros recursos renováveis. O segundo fator, e talvez o mais importante deles, o Brasil aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido, em 2001, 2002 e recentemente em 2021 com a crise hídrica, que a matriz precisa ser diversificada. Nós precisamos diversificar as fontes de geração de energia e o regime de produção de energia. Offshore, embora seja uma turbina, que seja recurso vento,
ela tem uma natureza distinta da onshore. Então, quando você está fazendo parques offshore, você está diversificando a matriz. Terceiro ponto, e o mais relevante de todos, nós precisamos investir em novas tecnologias, atrair investidores externos, porque investimento em nova tecnologia é você colocar o Brasil aproveitando as oportunidades de se fazer tecnologia, de trazer crescimento para o PIB, de trazer desenvolvimento econômico. Então, nós podemos ter toda uma investimento, geração de emprego, capacitação de mão de obra, você traz uma indústria, você não está falando de eletro, você está falando de uma indústria de offshore. E se o Brasil tivesse pensado desta forma, por que offshore? Se eu tivesse pensado por que solar lá atrás, por que onshore lá atrás, a gente não teria a matriz que tem hoje. Quando você tem uma nova tecnologia, ela tende a custar um pouco mais caro, mas quando você traz, faz investimento, consegue progresso tecnológico, você tem um ganho nessa curva e é aí que você tem a vantagem. Hoje o Brasil tem uma matriz diversificada e foi justamente por causa desse olhar de se dispor a pagar um pouquinho mais caro e de se dispor a pensar, não, eu preciso diversificar a matriz, porque aí sim você tem acesso àquela tecnologia e você propicia ao país uma matriz mais diversificada, mais competitiva e mais ambientalmente adequada. Essa é a resposta. Legal, Elbia. E Monique, por que a gente tem que investir em eólica offshore, na sua visão? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Acho que a Elbia colocou pontos muito relevantes, né? De fato, a gente aqui tem um potencial muito grande eólico e também uma costa muito grande, né? Então, um potencial marítimo muito grande. Então, acho que a offshore seria extensão natural para o desenvolvimento das renováveis no Brasil, né? Um potencial, de fato, que a gente não pode ignorar. A gente precisa pensar em estratégias para conseguir fazer com que isso seja viável e a gente possa explorar e ter mais opções para a nossa matriz, né? A eólica offshore é uma referência no crescimento nas renováveis na Europa, na Ásia, né? E como a Elbia bem colocou, tem muito a ver com todo esse processo de descarbonização do setor, né? E aí muito vinculado com o setor de petróleo e as sinergias que existem entre a eólica offshore e o setor de petróleo. Então, a gente acha que a fonte, de fato, pode aportar elevados fatores de capacidade e trazer também esse lado do desenvolvimento econômico e regional também para o Brasil, né? Então, acho que são vários pontos realmente positivos. Óbvio que a gente ainda tem alguns desafios a superar, né, como a questão da competitividade, que é uma coisa que leva um tempo, né, como a Elbia bem disse. As barreiras de demanda, né, que acho que a gente vai discutir um pouco mais à frente também com detalhe, e a questão da transmissão também, né? A gente precisa de um planejamento de transmissão robusto para poder suportar a entrada dessas eólicas no grid. Mas, assim, acho que as perspectivas realmente são boas. Legal, Monique. Tobias? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Fábio. Cumprimento meus colegas aqui do debate. É difícil trazer argumentos adicionais aos da Elbia e da Monique, já cobriram quase tudo aqui. Eu seria, acho que, mais específico assim, a dizer, talvez seja a solução para a eólica ser competitiva no submercado sudeste, pensando em mercado interno, no submercado sudeste e centro-oeste. Eu acho que quando a gente pensa, além do nosso mercado do elétron, como a própria Elbia já colocou, e do mercado interno, e já faz o link com o hidrogênio, já pensando em exportação, 800 GB talvez tenha espaço para isso, né? Naturalmente, é uma questão de competitividade. Então, vendo o Brasil se posicionar como plataforma de exportação de energia, que é mais amplo do que energia elétrica, 7 mil quilômetros de costa é um diferencial competitivo muito grande, então é uma grande oportunidade, sem dúvida, e acho que não poderíamos ficar para trás. Rafael? Bom, primeiro, obrigado, Fábio, pelo convite, agradeço, bom estar ao lado de colegas tão queridos também nesse debate. Foi bom ter ficado no final, porque eu penso até numa pergunta diferente, Fábio, fazendo uma adaptação dessa sua, que é, por que não offshore? Né? Na verdade, acho que a pergunta teria que ser essa, por que não apostar no offshore?
né? A gente precisa apostar na diversificação, é mais uma fonte, como a própria Elba colocou, né? Dado o nosso recente histórico aí de contratações de térmicas, por exemplo, a gente precisa pensar em diversificar, valorizando todas as externalidades positivas e negativas de cada fonte. Então, acho que a offshore vindo, ela contribui também nessa avaliação, né? Ainda nessa mesma ótica, a Elba colocou muito bem a questão do desenvolvimento tecnológico, e isso para a gente é essencial. Nós estamos no exato momento para estruturar e planejar o desenvolvimento da eólica offshore. Ninguém está dizendo que vamos contratar amanhã ou em 2023, no início de 2023, não, mas a gente está no momento de planejamento do desenvolvimento dessa fonte, que a gente tem condições de fazer, talvez pela primeira vez em muito tempo, um planejamento integrado de desenvolvimento que passe por ciência e tecnologia, passe por desenvolvimento industrial, né, recursos humanos e tantas outras coisas. Um outro ponto que eu destacaria, que ainda meus colegas não trouxeram, é que o ambiente offshore, o ambiente marinho, ele já é conhecido nosso, né? As explorações de óleo e gás, elas já são, desde a década de 70, bastante conhecidas do Brasil. Então, não é um ambiente totalmente novo e inóspito. Então, assim, no lugar de aproveitar apenas recursos fósseis, como hoje nós fazemos, aproveitar também os recursos renováveis que nós temos sobre o leito marinho. Então, nada mais do que natural, né, seguir por essa linha. E, utilizando um gancho do Tobias, eu também enxergo que o hidrogênio verde, né, como principal elemento da transição energética global, né, e o que a gente discute largamente, e quando nós olhamos para a demanda desse mercado na próxima década, não há como atender esse mercado se não for por meio de uma fonte renovável de larga escala, né, e que possa fornecer energia de maneira competitiva. Vamos ter, sim, solar onshore, eólica onshore, trabalhando dentro de um cenário desse de hidrogênio verde, mas dado o volume que é necessário de energia, não há como escapar, tá, da eólica offshore, né? Se a gente pega alguns números iniciais, estamos falando em dobrar a capacidade do sistema interligado nos próximos 15 anos, né? 8 vezes a capacidade eólica, mais do que 8 vezes a capacidade que a eólica demorou 15 anos para conseguir, e que a gente comemora a velocidade com que isso aconteceu. Então, é um desafio muito grande. Então, concluindo, talvez da mesma maneira que a Elber, mas com uma pergunta que foi formulada um pouco diferente, a eólica ela não é apenas mais uma fonte de energia dentro da nossa matriz. A eólica ela é, talvez, o início de um projeto de desenvolvimento que passa por grandes setores e grandes marcos dessa nossa economia. E quais são os principais desafios, aí eu vou direcionar essa pergunta para a Elber, quais são os principais desafios no momento para a modalidade? E, obviamente, né, eu vou respondendo, depois quem quiser fique à vontade. Fábio, essa também é uma questão muito interessante, ela vem na sequência da primeira, né? Por que offshore ou por que não offshore e quais são os desafios? Bom, no início, principalmente no início do ano passado, eu tinha 5 desafios principais e 3 mais relevantes. Primeiro deles, regulatório. Segundo, técnico, competitividade, associada a preço. E terceiro deles, mercado. Bom, com relação ao regulatório, você divide na regulação ambiental e na regulação comercial, de modelo, né? A ambiental, a gente venceu com o termo de referência do IBAMA, que foi até lançado em 2019, e agora o desafio é obter uma licença, e nós estamos com mais de 80 gigawatts em processo de licenciamento, então acho que está encaminhada a questão. A regulatória, de regras gerais, principalmente agora, né? Encaminhada, a gente tem um histórico de boa regulação do setor, a gente sabe regular o setor, né? Tivemos uma ótima experiência com eólica, com solar, e vamos ter com offshore também. O segundo desafio de mercado, de competitividade e tecnologia, está associado ao custo de produção de offshore no mundo, e, é claro, as consequências desse custo aqui no Brasil. E esse custo tem caído vertiginosamente nos últimos anos, e eu acredito que daqui 3, 4 anos esses custos já estarão em níveis bastante competitivos. Hoje eles já estão, a gente está falando da ordem de $100 por unidade de energia,
e isso é próximo de preço de térmica. O terceiro ponto, que é mercado, esse sim é o mais desafiador, porque ele está associado à necessidade de energia do Brasil. E se a gente for seguir a lógica tradicional do mercado brasileiro e do consumo de energia sem pensar no hidrogênio, é muito difícil você imaginar ter grandes leilões nos próximos anos, até porque as térmicas ocuparam esse espaço, né, Rafael? Então, se você pega o PDE e vocês olharem o PDE, ele está um horror para as renováveis e não cabe nada de offshore ali. Então, eu acho que esse é o desafio maior, por isso que a gente precisa pensar no hidrogênio e precisa pensar em expandir o mercado brasileiro para as renováveis e tornar a energia renovável algo que seja exportável para a gente avançar em outros mercados. No curto prazo, seria você fazer a produção de commodities, como é o alumínio, a indústria de minério, com energia verde, com energia renovável, e você teria a exportação de commodities verdes. E no médio e longo prazo, pensar no hidrogênio. Então, esses são os três principais. Depois a gente tem a questão da transmissão, de portos, que eu acho que isso é mais tranquilo de resolver. Agora, isso está num horizonte temporal de 5 a 7 anos. Eu consigo imaginar um parque offshore em funcionamento no final dessa década, e isto significa que é amanhã. É por isso que hoje nós estamos trabalhando tanto para offshore. Alguém quer comentar? Se eu puder adicionar, eu acho que diferente do onshore, a gente tem um peso dos componentes dolarizados ou em euro, né? Pelo menos nos primeiros anos da cadeia, a gente vai depender de importação de turbinas, muita contratação de serviço de empresas estrangeiras, que é quem detém o know-how tecnológico hoje. Então, tem um pouco desse desafio da própria viabilidade econômica, que eu acho que é o desafio central, depender muito de taxa de câmbio. Um pouco o desafio do financiamento, mas não diria que é o maior. Acho que como nesse tema do hidrogênio, que a gente já falou um pouco, aí o Rafael e a Elbia, se a gente pensar no offshore como dando esse respaldo em volume para hidrogênio, ele não precisa ser mais barato que o onshore, ele precisa ser mais barato que o gás natural, que o hidrogênio de gás natural. Então, é um outro ângulo, né? Imaginar a offshore mais barata do que a onshore brasileiro, com um fator de capacidade de 55 no Nordeste, assim, para mim é muito difícil. Eu acho que é um negócio que está muito longe, talvez um dia aconteça. Mas, então, pensaria em eletromercado interno ou alguns nichos, né? Submercado sudeste, eventualmente no sul, que o fator de capacidade é um pouco mais baixo, onshore, mas diria que, primeiramente, para viabilizar, para superar esse desafio da competitividade, olhar mercado externo. Bom, vou passar para a Monique. Um dos pontos que sempre apresentam dúvidas, né, é muito debatido, inclusive, é sobre a mão de obra, né? Nós temos profissionais preparados hoje para essa nova forma de gerar energia. Como é que você avalia aí a questão da mão de obra? Bom, eu acho que, como o Rafael bem colocou, né, a gente ainda está muito no estágio de planejamento, né? Então, a gente não pode dizer que já temos, acho que, na verdade, a gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe é que a gente pode capacitar e preparar esses profissionais, né, assim como a gente teve a experiência com a própria eólica onshore, né? Então, a gente acha que é um processo de investimento que vai se dar no médio prazo com o desenvolvimento natural do setor. Então, é óbvio que esse é um item que vai impactar os custos tanto de construção quanto de manutenção dessas usinas, né? Existe o complicador da localização dos campos, trazendo aí alguns desafios específicos para a questão da mão de obra, mas, especialmente se você compara, né, com campos onshore, mas a gente acredita que é uma coisa que está aí nesse rol do planejamento, né, que é algo que vai se desenvolver nesse período de médio prazo de amadurecimento da fonte. E, Rafael, o decreto propõe, duas formas de cessão de uso, né? A independente e a planejada, né? Quais são os riscos e as vantagens de cada modalidade quando a gente pensa numa modelagem de um projeto offshore?
Então, essa é uma pergunta até bem legal, Fábio, para a gente entender o seguinte: as duas modalidades elas são até mais parecidas do que quem não acompanha ou quem não talvez tenha visto o decreto possa imaginar, né? Quando eu digo parecidas, falando parecidas no sentido processual, né? Então, em todas as duas modalidades nós temos um interesse por uma área, essa área ela tem uma avaliação, né, em relação à superposição, né, áreas coincidentes com outros projetos, outros empreendimentos. Posteriormente a isso, verificar junto a outros stakeholders interferências prévias e passando por essas etapas, digamos, de viabilidade desse polígono, ela então será levada para uma licitação, ampla concorrência, para que as empresas, né, disputem o direito, né, por essa área. A diferença entre as duas modalidades está exatamente nesse momento inicial. Quem é que aciona? Quem é que faz esse pontapé inicial, dá o primeiro passo, né, nesse requerimento da área? Então, enquanto na seção independente nós temos isso advindo da iniciativa privada, que faz o seu requerimento de área, né, e aí passa por toda essa checagem, e ela se torna o agente responsável por checar, né, junto aos outros stakeholders, visando a obtenção da declaração de interferência prévia, né, das DIPs. Na seção planejada, nós temos o MME exercendo esse papel, né, ele se portando como se fosse um agente privado. Então, assim, comparando esses dois modelos, entendendo que essa é a diferença entre as duas modalidades, o que a gente pode enxergar já de início? Bom, primeiro, né, na seção independente, o investidor ele tem a possibilidade de delimitar a sua área de acordo com a sua capacidade financeira. Eu acredito até que o Tobias vai querer complementar um pouco sobre isso. Então, assim, eu posso limitar o meu polígono com o tamanho do meu bolso, com o tamanho do cheque que eu possa carregar no futuro. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eu já vou direcionado, né, para aquilo que efetivamente eu vou conseguir, lembrando que capacidade técnico, econômica e financeira é um dos critérios de definição não de definição, mas um dos critérios que são levados em conta para a assinatura do contrato pós-licitação da área. Então, isso é extremamente importante, né? Um outro ponto é que são muitos agentes que têm envolvimento no processo da declaração de interferência prévia, tá? Então, nós conseguimos imaginar que, provavelmente, um investidor privado, né, alguém que venha por meio de uma sessão independente, tenha uma maior facilidade, uma maior agilidade no diálogo com esses múltiplos stakeholders, né? A princípio, eu posso colocar, digamos, uma frente de trabalho em cada órgão, batendo na porta todo dia, para conseguir tentar tirar essa declaração. Como desvantagem principal está exatamente a incerteza de ser o futuro proprietário da área. Então, eu invisto recursos financeiros, recursos humanos, né, em todo esse processo, mas ao final da licitação eu posso ter a minha expectativa frustrada porque alguém ofereceu um lance maior que o meu, e essa é a regra do jogo, né? E eu fico, digamos, a ver navios. Então, eu diria que na seção independente, né, essas seriam vantagens e a desvantagem, e comparando com a seção planejada, eu acho que a gente pode pensar na mesma linha. Na seção planejada, a principal vantagem que eu vejo é otimizar o aproveitamento do potencial eólico offshore, fazendo comparativo até com a hidrelétrica, né, com o potencial hidráulico, a gente aproveita o potencial hidráulico ótimo. Então, isso poderia também advir na seção planejada, né, o Ministério pensando o desenvolvimento do potencial e não pensando exclusivamente na capacidade de cada investidor, e aí o mercado teria que se adaptar, né, a esse aproveitamento do potencial ótimo. Todo esse custeio, né, das atividades intermediárias também seria do próprio governo, então, o que ajudaria a uma redução do investimento inicial, né, por parte desses investidores. Mas, por outro lado, a grande desvantagem é que, uma vez que isso será tocado pelo próprio governo, atualmente eu não enxergo, digamos, espaço ou folga, principalmente de recursos humanos, né, seja na EPE ou uma futura agência que possa ser criada só para cuidar disso, que vai ficar fazendo essa interação com cada órgão. Então, assim, a sessão planejada ela corre um risco, digamos, de cronograma, né? A gente pode saber como ela vai começar, mas eu não sei dizer quando ela terminaria devido a essas dificuldades que são naturais da máquina pública, tá? Pelo menos a princípio eu destacaria esses pontos. Tobias, você quer comentar? Não, você vai entrar no mérito agora de aperfeiçoamentos na normatização ou mais adiante? Porque acho que aí todos nós temos, cada um, sugestões. Aí acho que o Rafael já abriu um pouco. Eu posso puxar aqui a questão do aperfeiçoamento, né? Que acho que realmente é uma questão
né? Ou seja, que avanços, né, nós podemos esperar aí, né? Que mudanças nós podemos prever, aperfeiçoamentos, né, para o decreto, que lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Acho que a gente pode começar. Então eu vou aproveitar o gancho do Rafael falando da declaração de interferência prévia, né? O decreto prevê acessar 9 entes públicos distintos, né? Então, por mais que pela rota da cessão independente o empreendedor, em tese, poderia ter mais agilidade, é muito complexo, né? Eu acho que faria sentido a gente ter aquele racional de guichê único, né? Acho que via normatização deveria ter um único ponto de contato do empreendedor e as normas por trás estabelecerem prazos que funcionem, e aí é complexo, né? Como você colocar um prazo que 9 entes públicos distintos, com interesses distintos, cumpram, de forma que esse processo de obter as DIPs não demorem anos e anos. E não só isso, né? E se você passar por 8 e a 9ª e chegar lá na Marinha ou a Anatel e falar, putz, aqui tem uma restrição. E o que acontece? Você perde o projeto inteiro, ou vão ser condicionantes? Em que momento que a gente vai ter essa informação? Então, isso eu acho que tem muito a ser melhorado e existe esse espaço, né? Acho que o ponto positivo do decreto ter até 15 de junho para entrar em vigor e mais 6 meses para normatizar, é ter esse espaço para aperfeiçoamento, né? E ainda em relação do independente versus a sessão planejada, como a Elber já colocou, a gente tem mais de 80 GB de projetos no IBAMA, né? Já faz muitos anos que muitos empreendedores estão colocando dinheiro nisso. Eu não acho justo haver licitação com competição aberta no caminho da solicitação da sessão independente. O empreendedor lá está lá faz anos, fazendo investimento, desenvolvendo projeto, aí vai fazer toda essa jornada de tentar obter as DIPs, gastar dinheiro com isso. Acho também que deveria a regulação permitir que o empreendedor fizesse as medições de recurso eólico antes de obter a cessão, porque esse é um fator de risco muito relevante. A gente está discutindo aqui de ter uma licitação antes mesmo de se medir o vento, né? E pagar por essa licitação, e pagar por essa cessão de uso antes mesmo de você medir o vento. Então, eu acho, na minha opinião, que no caso da solicitação via cessão independente, deveria ter um valor fixo de remuneração dessa cessão de uso da área, um arrendamento, como é no onshore, eventualmente um pequeno percentual da receita, um valor fixo por hectare, e o empreendedor que foi lá e fez todo esse trabalho de desenvolvimento tem um direito de preferência, pagando esse valor fixo, que vale para qualquer área, ele tem a preferência. Aí, ok, partiu do regulador, o regulador foi lá, obteve as DIPs, fez as medições, levou a licitação, aí tudo bem. Agora, saindo do independente, eu acho assim, que incentivo você tem para ser o independente? E isso seria uma discussão que faria sentido antes. A gente já tem 80 GB de solicitações de sessão independentes, né? Formalmente não foram protocoladas, porque não está vigente o decreto, mas já existem, né? Então, como lidar com tudo isso? Acho que são desafios e há espaço para que isso seja melhorado, né? Eu deixo aberto para quem quiser comentar. Fábio, eu gostaria de comentar, tá, sobre a regulamentação do decreto. O decreto ele tem 2 pontos em destaque, que são os pontos mais discutíveis e que, lá no grupo de trabalho da Beólica, nós temos um grupo de trabalho que são 140 participantes, desde o início das discussões, bem antes do decreto, a Rafael está lá, e o decreto ele tem 2 pontos principais que deveriam ter sido endereçados no próprio decreto, foi, inclusive, quando o decreto foi para a Casa Civil, esses pontos estavam endereçados, mas na negociação para publicação, eles tiveram que sair para a gente conseguir publicar o decreto, mas eles serão tratados em regulamentação separada, provavelmente por meio de portaria. O primeiro ponto é com relação às 9 casas, né? O modelo de one-stop shop, ou balcão único, ele estava previsto no decreto e ele está na cabeça do Poder Concedente, do Ministério de Minas e Energia,
mas eles acharam por bem nas negociações de que isso seria objeto de tratamento por portaria. Se você observar o artigo 23 do decreto, ele já fala sobre o balcão único, e essa é uma ideia, tá? É assim que eles vão trabalhar, inclusive nas contribuições que a Abeólica mandou, ela reforçou esse ponto. Os artigos 16 e 17, que tratam da cessão de uso e daí da independente ou da planejada, deixam claro que haverá uma licitação. O modelo dessa licitação que precisa ser discutido, mas não há hipótese de não haver licitação, pelo simples fato que se trata de um bem público e um bem da União. E constitucionalmente você não pode fazer a autorização ou a cessão sem fazer um processo transparente. O modelo desse processo transparente é que precisa ser definido, mas que tem que haver, não há dúvidas sobre isso. Agora, a tendência é que seja um modelo parecido com o das hidrelétricas. O sujeito vai lá, estuda um potencial, aí ele participa da licitação. Se ele não for o vencedor, ele recebe, ele é remunerado pelo que ele investiu naquele processo de estudo. É uma atividade que envolve algum risco? Ninguém tem dúvida que envolve, e que é muito importante que a regulação trate disso e traga o máximo de conforto possível. Agora, que haverá licitação, não há dúvida, porque está na Constituição, nem precisaria estar no decreto, tá? Esses são os pontos. Posso voltar aqui também, Fábio? Pode. Então tá bom. Não, em complemento, eu acho que assim, a Elbia foi muito feliz nesses comentários. Em complemento, eu trago só uma questão intermediária entre o Tobias e a Elbia, que em tese, os processos que já requereram, né, a cessão de uso aí junto à SPU, né, são os projetos que estariam na regra transitória, que, para mim, não é muito claro no decreto exatamente o que seria essa vantagem desse processo em tramitação. Aliás, até o que é considerado um processo em tramitação efetivo, é simplesmente um protocolo na SPU, já seria válido, até que ponto a gente define um processo de tramitação e que tipo de vantagem ele teria lá na frente. Por que isso? Porque o decreto fala que os empreendedores que estiverem com o processo de tramitação precisarão ratificar isso perante o MME. Essa ratificação seria antes de qualquer manifestação de um outro agente por sessão independente, ou seja, eles teriam o privilégio de requerer primeiro. Em sendo assim, qual seria o critério, já que a gente tem áreas superpostas, né? Seria quem primeiro deu entrada na SPU ou quem primeiro chegar nesse momento ao MME? Então, eu vejo ainda uma questão não muito clara, né, dentro dessa parte das regras transitórias. Mas eu vou na linha da Elbia entender o seguinte, olha, era o decreto que a gente poderia ter naquele momento, né, que a gente pode ter e que a gente vai passar para o aperfeiçoamento. E te digo que, enquanto consultoria, atendendo alguns clientes nessa área, né, o nosso drive não está mais no decreto. O meu drive está no que vem pela frente, nas normas. Então, assim, eu preciso entender como é que vai ser qual é a regulamentação para medição numérica offshore. Né? Eu tenho que saber isso agora, porque eu tenho que começar a projetar investimento, eu tenho que começar a projetar CAPEX, e medição offshore não é barato. Né? Falando, já que a gente falou licitação, trazendo isso que a Elbia colocou, se fala em maior benefício econômico para o governo, mas a gente está falando o quê? Participação, estamos falando em bônus, estamos falando no quê, especificamente? Isso impacta direto no fluxo de caixa, em modelagem econômica financeira. Né? Quais serão as exigências de cada um desses 9 agentes para emissão da DIP? Né? É só eu entregar a poligonal ou eu vou ter que fazer estudos para cada um deles diferentes? Por exemplo, eu vou ter que fazer para a Anatel um estúdio de radiointerferência, mesmo não, porque eu tenho uma linha relativamente próxima do meu polígono. Então, isso tudo precisa ser regulamentado com urgência. Né? É uma questão essencial que o Tobias trouxe, que é prazo. Olha, se a gente está falando que para estabelecer os marcos vou levar quase um ano, qual será o tempo necessário quando esses 80 gigas chegarem simultaneamente, né, todos os entes para eles responderem? Qual é a capacidade de resposta? Então, tudo isso tem que estar regulamentado. E, por fim, efetivamente, as barreiras que serão impostas para impedir o uso especulativo, tá, desses direitos que serão concedidos. Né? Se fala nos critérios, quais são esses critérios, mas,
para mim, né, essa norma ela precisa vir já com urgência para que a gente possa inibir, né, pessoas, na verdade, empresas que não tenham capacidade de desenvolver esses projetos, que fiquem flipando o projeto no mercado. E nesse cenário, por exemplo, vem um pouco do que eu discordo até da linha do Tobias, entender o seguinte: olha, de fato as empresas já estão fazendo investimento, né? Já começaram o licenciamento ambiental, mas o que é o custo de um licenciamento ambiental de um projeto desse perante o CAPEX do projeto? Ele é irrisório, mas ele é muito irrisório ainda. Então, assim, eu acho que pensando num projeto para 2020, minha data é 2029, tá, Elber? Pensando em um projeto para 2029, eu acho que a gente precisa correr, não dá para esperar os 6 meses, até 15 de junho, e depois mais 6 meses para estar com tudo isso pronto. Monique, você quer comentar? Eu acho que depois de toda essa aula, né, acho que eles comentaram todos muito bem os principais pontos do decreto, né? Eu acho que o decreto foi um primeiro passo muito importante, mas de fato a gente ainda tem muitas, vamos chamar de pontas soltas, né, que vão precisar vir pela regulamentação, como todo mundo bem disse, né? Acho que esse ponto que a Elbia comentou, né, da necessidade de licitação, além de ser constitucional, realmente é importante até para lidar com essas sobreposições que já existem, né? O Rafael também trouxe que é importante que fique claro como que esse processo de transição, de fato, vai ser tratado. Então, acho que isso é um ponto crítico que ainda está, né, dentro dessa discussão, né, que a gente vai ter aí ao longo desse ano. Então, acho que esse ano de 2022 vai ser decisivo para a gente detalhar melhor esses processos, né, e trazer mais segurança, né, que é o que está todo mundo esperando para seguir com os investimentos. Legal, maravilha. Eu, antes de passar para o ponto do financiamento, me ocorreu uma questão agora. No caso, mais para a Elbia, acho que a Elbia pode responder melhor, mas vocês também todos fiquem à vontade. A gente tem hoje na ANEEL, né, existem na ANEEL aí dezenas, talvez até centenas de gigawatts de projetos eólicos com DRO, ou aguardando a emissão do DRO, ou já com o DRO na mão. Com esses 80 gigas iniciais, né, em eólicas offshore, existe alguma possibilidade de haver uma redução, ou seja, de haver não diria uma perda de interesse, mas uma menor corrida para a busca de DROs de eólicas onshore? Eu acho que são questões distintas, tá? Um outro fator do porquê offshore é que os investidores de offshore são diferentes também. Eu digo que são tribos diferentes, são negócios diferentes. A gente fica confuso porque é vento e é turbina, e você pensa que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Offshore é coisa de gente muito grande, né? Offshore é investimento de empresas de energia, empresas grandes que no passado investiam em fóssil e agora estão transitando para o mundo de renováveis. É negócio também de empresas de renováveis grandes grupos. Então, são questões distintas. Lá na Beólica, a gente já percebe, nós temos 106 associados. Dos 106 associados, cerca de 60 associados estão no negócio offshore, estão entrando no negócio offshore. Então, você tem, sim, uma sobreposição dos atores, mas são negócios distintos. Então, não acho que isso vá modificar. O grande desafio nosso é o mercado. Hoje a gente está falando de 200 gigas de DRO na ANEEL, entre solar e eólica. E por que isso? Por causa da corrida do ouro da TUSD. É outro fator. Não existe mercado para 200 gigas no Brasil hoje. De jeito nenhum, a gente está falando de mais do que a capacidade instalada total, que o Brasil demorou 100 anos para instalar. Não existe esse mercado. Porém, esse mercado vai se fazer ao longo do tempo naquela lógica que eu falei que nós precisamos buscar mercado, mudando a nossa forma de produção, fazendo a transição energética. Às vezes a gente entra na discussão de transição energética falando que o Brasil
nem precisa se preocupar com isso. É claro que o Brasil tem que fazer transição energética, principalmente na matriz energética. Na matriz elétrica a gente está indo muito bem, mas a matriz energética tem muito a ser feito. E, principalmente, olhar para a transição energética como um negócio, como uma oportunidade. A gente estava falando de capacitação de mão de obra aqui, que é desafiador. Gente, isso é fantástico. A gente vai até realizar, e o Rafael participa muito dessa discussão com a gente, um evento de P&D inovação. A gente tem uma oportunidade tão grande com essa transição, a gente tem uma oportunidade tão grande com o offshore e com a onshore que a gente já tem, com as solares, com os parques híbridos, com o hidrogênio, com o armazenamento. É isso que a gente tem que olhar, tem que ver na lógica do negócio, do crescimento. E aí a gente vai ter, ao longo do tempo, mercado para isso, mas desde que a gente busque mercado, que eu uso a expressão entre aspas, que a gente invente mercado. O mercado brasileiro não vai absorver tudo isso que a gente tem, mas existe um planeta inteiro querendo energia renovável e a gente precisa pegar essa posição. Assim, eu vou muito nessa sua linha, tá? A não ser que o Brasil se isole economicamente do mundo, está tudo nas mãos do país para sermos os principais líderes dessa discussão da transição energética, que passa muito mais do que a nossa transição, mas é uma transição energética global. Então, assim, é a nossa oportunidade, temos que correr com esse mercado, com arcabouço que vai viabilizar, desenvolver tecnologia, estruturar a cadeia de valor, tudo isso, né? Perfeita essa sua colocação. Bom, então vou seguir agora para passar a pergunta para o Tobias sobre financiamento. Aliás, eu cometi um lapso antes de perguntar, né, quando eu apresentei o Tobias, eu esqueci de dizer que ele é colunista da Brasil Energia, tá? E do Cenários Eólicos, que é o nosso produto, está aqui feita a minha Obrigado. culpa. Elbia também, né, Elbia? Somos. E a Elbia também, exatamente. A Elbia e o Tobias são colunistas aqui na Brasil Energia. Está aqui feito o meu meia-culpa. E então, Tobias, como é que vai se dar o financiamento dos parques offshore? Né? Ele vai seguir esse mesmo princípio, né? esse mesmo conceito racional da eólica onshore, sendo apoiado principalmente pelo BNDES, pelo BNB e por debêntures incentivadas? Legal, boa pergunta, Fábio. Eu acho que vai ser diferente, né? Como eu disse na minha fala introdutória, a gente tem muito componente importado de equipamento e de serviço, olhando para o offshore, né? Isso nos traz uma oportunidade de acessar capital, dívida em moeda estrangeira. Não só isso, quando a gente olha também para a exportação, seja exportar efetivamente o hidrogênio, seja aplicar, como a Elbia falou, nas indústrias pesadas no Brasil para exportar amônia, aço verde, química verde, você consegue ter um fluxo de receita dolarizado. A partir do momento que você tem uma possibilidade de ter um fluxo de receita dolarizado, faz muito sentido você ter o financiamento em moeda estrangeira. E aí, voltando para o ponto inicial do Rafael também de escala, né? O BNB tem restrição orçamentária, o BNDES normalmente não, mas a gente está falando de volumes de investimento, são cifras de óleo e gás, efetivamente, né? Então, o BNDES acho que pode ter um papel muito importante, e aí fica o ponto de interrogação em como ele vai lidar com uma política de conteúdo local para isso. Acho que cabe aqui uma política customizada de transição, e, enfim, vale aí os especialistas avaliarem o que é factível imaginar que a nossa indústria pode ser competitiva de fazer aqui no Brasil e o que não, né? Tal como foi feito antes para a eólica e mais recentemente para a fotovoltaica, para que o BNDES não fique de fora, que é um recurso muito importante. E vão ter projetos que vão ter receita em reais ou parte da receita em reais, mas agora a gente vai precisar acessar bolsos externos, porque os cheques vão ser muito grandes, e essa possibilidade de ter receita em dólar, dadas as outras aplicações possíveis, abre aí um mundo de oportunidades, bancos de desenvolvimento, bancos internacionais, mesmo o mercado de dívida internacional, de green bonds efetivamente, né, distribuídos no exterior. Então, acho que tem muita pela frente, acho que muitas interrogações ainda, mas muitas oportunidades, e não acho que vai ser um grande gargalo, mas tem muito a ser
A gente ainda vê como é que vai ser, principalmente esse papel do BNDES nessa fase de transição de montar uma cadeia produtiva, ou pelo menos parte dela, nacional. Legal. E, Monique, nós estamos falando aí de um novo tipo de fornecimento, né? Uma nova cadeia, inclusive com embarcações de apoio, né? Uma engenharia específica, né? Voltada para projetos marítimos, né? Na sua visão, como é que a gente pode atrair ou adaptar a cadeia eólica nacional para abrigar esses novos players? Bom, a gente enxerga que essa adaptação ela viria tanto da cadeia eólica nacional como da indústria offshore, né? Como a gente já discutiu muito por essa sinergia entre o setor de petróleo e o setor de eólico offshore, né? Então, acho que não seria somente uma adaptação da cadeia eólica nacional. A gente tem muito a aproveitar dessa sinergia entre os setores para poder trazer soluções e reduzir custos ao prestar serviços tanto de implantação como de manutenção desses parques offshore, né? A gente tem sido procurado, por exemplo, por fornecedores de operação e manutenção para tentar entender como atuar nesse mercado, né? Como que ele está sendo estruturado e como que eles podem já começar a pensar em soluções. Então, acho que esse movimento ele já está acontecendo, né? Tanto do lado dos investidores como do lado dos fornecedores. A gente também vê, né, um desafio ali que a gente mencionou lá no início relacionado à questão portuária, né, que isso vai conversar com a questão do fornecimento de serviços para essas plataformas, né? A gente precisa aí de uma adaptação dessa infraestrutura para oferecer essas atividades de suporte à operação e instalação desses parques, né? O desenvolvimento dessa cadeia ele vai ser crítico para a questão do custo que a gente tem mencionado, né, para trazer competitividade para esse setor. Então, acho que, assim como a questão da mão de obra, né, é uma coisa que a gente vai ver agora nesse médio prazo, mas a gente já vê movimentos acontecendo para esse desenvolvimento, e ele não vai vir, né, só da própria cadeia de eólica, como também de novos fornecedores e da própria indústria de óleo e gás. Bom, e Elbia, a gente tem aí, quando se fala em óleo offshore, quando se fala em mar, né, a primeira coisa que se vem à mente é o meio ambiente, né? Então, qual é a expectativa do setor com relação à questão ambiental? Como é que eles já estão analisando aí os aspectos ambientais do tema? Então, eu acho que a questão ambiental ela no curto prazo, a mais desafiadora. Em que sentido? É a primeira vez que a gente vai fazer um licenciamento ambiental de offshore. E, é claro, o IBAMA, o termo de referência é muito adequado. O IBAMA foi muito proativo desde 2016, quando a gente começou a discutir o setor, eles já estavam conosco discutindo, buscaram experiência lá fora, fizeram um trabalho excepcional em termos das diretrizes gerais do licenciamento. E esses 80 gigas que estão lá, e nós temos empresas seríssimas que estão fazendo bons relatórios, né? A gente precisa fazer o EIA-RIMA. Então, assim, a grande questão que eu coloco, eu falo muito com os investidores e com o próprio IBAMA, a gente precisa desencantar com a primeira, né? Quando a gente tiver a primeira licença ambiental, ela será simbólica nesse sentido de que, poxa, a gente soube fazer um licenciamento. E do nosso lado aqui, porque do lado das regras do IBAMA, eu acho que está tudo muito adequado, né? Mas vai ser lindo, assim, ter a primeira licença, e eu tenho acompanhado bastante a discussão, e eu até digo para os investidores, o dia que vocês trouxerem a primeira licença, eu vou correndo para o Ministério de Minas e Energia discutir a realização de um leilão. Acho que está aí, é o primeiro gol, sabe? Mas deve estar muito próximo disso acontecer, porque os trabalhos estão sendo muito bem feitos nesse sentido. Bom, essa eu vou direcionar para o Rafael, mas eu acho que a Monique também tem possibilidade de responder. Bom, naturalmente, né, sem querer sem fazer aquela piadinha de criança, né? Qual a diferença entre eólico offshore e onshore, né? Enfim, mas quais são as diferenças estruturais em termos de projeto, né? Em termos de desenvolvimento de projeto entre uma e outra modalidade, e no que isso pode refletir na indústria mesmo, né? Na cadeia produtiva do setor eólico?
Acho que essa pergunta cabe uma monografia. Essa é uma pergunta bastante densa, né? Mas, assim, não recordo agora se foi a Monique ou se foi a Elbia que falou, acho que foi a Elbia, de similares, tá? Onshore e offshore, o vento, ser vento e ser a máquina. Mas, fora isso, todo o projeto, toda a concepção, ela é completamente distinta, né? A gente tem acompanhado, né, alguns investidores, né, nessa área, e o volume de estudos, de análise que nós fazemos preliminar, até mesmo a definição de uma poligonal é completamente distinto, né? Nós tivemos algumas reuniões, por exemplo, com o IBAMA para discutir, e aí faço das minhas palavras a da Elbia, é impressionante a qualidade e o preparo que o IBAMA hoje tem, né, dentro desse tema offshore, e como eles estão receptivos a sugestões de melhorias e tudo mais, mas é algo fora do normal, assim, são muitos estudos, são muitas análises, né? A gente está falando de geofísica extremamente aplicada, geofísica de análise de sísmica, em alguns casos, né? Porque a gente está falando do subsolo marinho, né? Coisas que para um onshore, por exemplo, não faz sentido, mas para o offshore faz muito sentido, né? Já que a velocidade do som propaga mais rápido na água do que no ar, como é que seria, por exemplo, um processo de fundação, né? Tem um impacto muito maior do que o que a gente pode imaginar. Então, tem tanta diferença tecnológica, né? Eu diria para você, a princípio, Fábio, que elas não poderiam nem ser comparáveis, tá? E aí, entendendo dessa natureza, né? Eu aposto muito mais, nesse momento, numa adaptação, talvez, da cadeia de serviços de óleo e gás para vir atender, num primeiro momento, essa indústria, do que uma migração efetiva de quem está atuando no onshore, né, para vir atuar no offshore. Não que seja impossível, não, longe disso. É porque a dificuldade é o ambiente marinho, né? É como desenvolver o projeto no ambiente marinho, é como construir isso no ambiente marinho, né? Se nós falamos de grandes componentes, mais de 70 metros hoje para o mercado onshore, né, já em alguns locais, imagina o offshore, a máquina de 15 mega, máquina de 20 mega, como já se está especulando, par de 130 metros de comprimento. Então, são coisas completamente diferentes. E o que eu gostaria muito de ver, já que você falou, né, um pouco o que você imagina, a primeira usina offshore que eu visitei, né, na Alemanha, na verdade, o primeiro fabricante que eu visitei na Alemanha, me encantou que ele tinha na saída de um dos galpões, uma ferrovia direto para o cais do porto, onde atracava o navio que fazia o transporte da pá para o site. Pensar que isso pode acontecer no Brasil é algo fantástico, né? Eu acho que os portos serão essenciais em todo esse apoio, toda essa retroárea. E acho que a gente tem muito desafio, tem muita possibilidade, mas é uma cadeia nova, não é a cadeia que está atendendo um onshore, não. É uma cadeia que vai ser do óleo e gás, vai começar a se adaptar, né? Com exceção, claro, daquilo que já é específico da produção dos equipamentos, mas serviços serão da indústria do óleo e gás. Monique, quer comentar? Eu acho que sim, a colocação do Rafael foi perfeita. Acho que não seria nenhuma complementação, mais um destaque, né? Que de fato essas características são muito diferentes. Óbvio que a gente tem eventos talvez um pouco maiores e constantes no offshore, né? Mas o grande diferencial é você, a partir disso, conseguir, com a estrutura offshore, que é uma lógica toda diferente, né? Que é uma infraestrutura toda diferente que você precisa nesse parque, construir plantas muito maiores e que conseguem aproveitar e, com isso, acabam tendo uma capacidade muito maior do que no onshore, né? Então, acho que, de fato, esse é o grande, talvez resumindo, né, o diferencial aí que a gente pode pegar nessa comparação entre offshore e onshore. Maravilha. E Tobias, até em função da primeira pergunta sobre financiamento, né, o BNDES foi no passado, né, a principal fonte, né, de crédito para projetos de geração, né? Ainda há espaço, né? Você ainda vê relevância do BNDES para participar de financiamentos, aí no caso para as eólicas offshore? Sim, sem dúvida. Eu acho que, como foi para eólica e fotovoltaico, eles cumprem um papel muito importante,
no próprio desenvolvimento da cadeia produtiva, né? Existe aí uma avaliação para ser feita, acho que seria legal se a Elba pudesse também complementar a visão dela e da associação, o que faz sentido fazer aqui no Brasil, seja em termos de aerogerador, mesmo PAS ou plataformas, enfim, mas o papel deles de fomentar via financiamentos em condições mais favoráveis o desenvolvimento de indústria local, que gera emprego, renda e tudo mais, e barateia, e faz com que o percentual, o barateio CAPEX, e faz com que o percentual do CAPEX atrelado à taxa de câmbio diminua. Então, tudo isso é positivo para mitigar risco e aumentar a competitividade do preço da energia elétrica. Agora, sem dúvida nenhuma, não vai ser a única fonte, né? Então, eu acho que eles têm bastante recurso, eles têm todo o interesse, a prioridade. Acho que cabe a gente aguardar aí como é que vai ser uma política para isso especificamente, mas, como eu disse antes, não vai ser o único, não dá conta sozinho. E entendo o componente de receita em moeda estrangeira é saudável e competitivo que se busque fontes estrangeiras. Já está sendo feito um pouco no onshore também, né? Agora também saiu um novo decreto que deu segurança para ter PPAs indexados em moeda estrangeira. Então, isso é um nicho pequeno para onshore, mas para offshore, tendo em vista as aplicações mais amplas, como a gente já citou, né, de hidrogênio e commodities globais, acho que isso dá espaço para uma diversificação de fontes. Fábio, eu gostaria de comentar, desde que a gente começou a falar de offshore, foi muito interessante essa proatividade, tanto do IBAMA e até do próprio BNDES, e o interesse de olhar para o setor. Saiu hoje até uma matéria, o BNDES foi eleito o maior estruturador de projetos do mundo, está no LinkedIn do BNDES, e não é à toa, tá? Se você observar a história da infraestrutura no Brasil, com destaque para energia elétrica, mas destacando que é onde eu conheço mais, mas o BNDES e para o setor eólico, o BNB também tem um papel muito relevante, ele é o definidor do financiamento. A gente sabe que o mercado financeiro e de capitais brasileiro, ele ainda é imaturo. Com a mudança da política do BNDES, que saiu da TJLP e fez, acho que foi no período de 2018, né, na época do governo Temer, isso mudou um pouquinho, até tentando fazer com que outros atores de financiamento entrassem no setor. Mas a gente sabe que esse papel ele é muito mais coadjuvante e que a grande massa de financiamento vem do BNDES. E, inclusive, empresas que têm capital lá fora, elas utilizam dinheiro do BNDES por uma razão óbvia, a taxa de câmbio, não é um risco cambial. A lei recente, né, que, aliás, está para regulamentação, a lei que permite PPAs em dólar, ela vai ajudar bastante para a gente estruturar nossos projetos. Mas eu acho que a grande resposta está no Banco de Fomento. Não concordo que esse cheque seja pequeno. O banco ele tem 130 bilhões de recursos disponíveis para o setor de energia, e a eólica usa 8, 10 bi por ano, né? Então, eu acho que tem muito espaço ainda para o banco financiar, e o banco está muito interessado em fazer. Agora, em termos de política de nacionalização, no início eu tinha uma concepção equivocada que aprendi com os fabricantes que eu estaria errada nessa percepção. Eu disse que a gente começaria a indústria com alto grau de importação, até porque não é sempre que você tem a oportunidade de fazer uma política de nacionalização e dar certo. Eu falo que o caso da eólica foi um alinhamento de planetas que vai demorar mais 3.000 anos para acontecer e a gente conseguir uma política de nacionalização. Porém, os fabricantes me convenceram que, tecnicamente, é muito importante que você tenha a nacionalização, porque as máquinas são muito grandes, a logística é muito complexa. Então, é muito importante que você desenvolva o mercado local, e essa experiência que o Rafael teve na visita que ele fez é justamente isso. Então, é tecnicamente aconselhável que você faça
nacionalizado. E os players globais que fazem a turbina, boa parte deles já estão no Brasil. Eles só precisam adaptar para o negócio offshore. As fábricas de pás que a gente já tem, elas são capazes, as fábricas de torres também. Então, embora a gente venha a ter um certo trabalho para fazer isso, eu não imagino que esse trabalho seja tão grande. Agora, a conversa com o BNDES vai no sentido de fazer uma política de nacionalização que atenda diretamente o anseio do mercado, porque se você coloca uma política de nacionalização muito rigorosa, você não vai conseguir fazer, você tem que respeitar o tempo do mercado, o tempo dos investidores de conseguirem fazer essa nacionalização. Isso foi feito mais ou menos para a solar. Se você observar, a solar ela tem essa característica. É muito diferente de onshore. Então, de novo, não vamos comparar, né? Não podemos. Então, eu acho que a gente vai conseguir construir essa política de nacionalização muito adequada às necessidades do mercado, o momento do mercado, o momento da economia. A nossa experiência com onshore demonstra que quanto mais a gente conseguir nacionalizar, melhor, porque em tempos de câmbio difíceis, como a gente viveu recentemente, a eólica se deu bem, né? Ela ficou numa posição muito melhor do que as outras fontes renováveis pelo fato de ter um alto grau de nacionalização. A gente percebeu que esse negócio é bom, mas a gente precisa ter o tempo do mercado e essa adaptação, e tudo indica que o BNDES já entendeu isso e a gente vai trabalhar num desenho. O formato vai ser muito parecido com o que se faz para renováveis, até não faz sentido você fazer um desenho para renovável offshore de um jeito e para as outras renováveis de outro. A participação, a alavancagem, equity, debt e todas essas questões. Mas o banco está muito disposto a fazer esse desenho. Legal. Monique, aí, claro, pensando também no aspecto garantia física. Minha pergunta, na verdade, é mais olhando para esse lado. Qual é a diferença, né, quando se planeja ou quando se modela um projeto, qual a diferença entre os ventos terrestres e os marítimos para uma eólica? Melhor, para a estruturação de uma eólica, né? Sim. A gente tem uma expectativa, né, que haja uma menor intermitência, isso é relatado na experiência internacional, está incluído nas projeções para o caso brasileiro, né? Óbvio que isso ainda vai precisar ser muito verificado na prática, né? A gente ainda precisa de uma evolução na parte de medição e tudo mais, e vai variar muito também de acordo com a região, né? A gente tem um litoral gigante, então nem sempre as variações elas não vão ser as mesmas a depender do local que você está fazendo. Então, realmente é sempre necessário esse estudo bem específico. Então, a gente imagina que nesse sentido, né, com o início da operação, o início desses parques, assim como com a evolução da medição, a gente vai ter cada vez mais uma resposta melhor para essa grande diferença da intermitência entre os dois modelos, né? Bom, e no caso, Tobias, quando a gente faz alguma projeção, né, não sei se ainda está muito cedo, né, mas se faz uma projeção dos investimentos que, né, podem vir para as offshore, já colocando na conta o financiamento, né, o retorno sobre o investimento hoje ainda já se tem uma taxa atrativa, como é que está sendo avaliado hoje, como é que se simula retorno de investimento hoje das eólicas, principalmente quando se olha o aspecto do financiamento? Olha, Fábio, a maior dúvida na hora de fazer a viabilidade econômica é que preço que você vai colocar na energia elétrica, né? O financiamento, acho que a gente não erra muito se a gente assumir que vão ser condições similares à da eólica onshore. Agora, esse é o ponto, né, que a Elber colocou mais cedo. Vai ter algum lastro de demanda via leilão regulado? Se tiver,
vai ser na lógica, como eu já ouvi a Elbia falando em outros webinars, né, como teve uma cota para resíduos sólidos urbanos, na faixa lá dos 500 e tantos reais, aí a conta pode ser boa. Agora, vamos deixar largar o offshore para se virar no mercado livre? Assim, está muito longe, né, de competir com o onshore do Nordeste eólico, né? Então, esses são os desafios. Acho que se nada fosse feito, cedo ou tarde, via hidrogênio ou via hidrogênio no Brasil para aplicações industriais, para commodities de exportação, em algum momento a conta ia fechar. Mas eu tenho opinião, que acho que muitos compartilham, que é fundamental nesse início ter algum apoio governamental, tanto de demanda, eventualmente algum incentivo, né? Muita gente concordou que fazia sentido tirar o incentivo da TUST, de fotovoltaica, eólica e biomassa, mas a gente estava falando de eólica onshore, né? A diferença tecnológica e de momento de competitividade para offshore é muito diferente, né? Então, enfim, essa seria um de várias possibilidades a ser avaliado. Então, acho que são essas. Não te dei uma resposta, né? Mas depende do cenário de preço, assim. Acho que vou nessa linha. Fábio, posso comentar? Pode. Esse ponto do incentivo ele é muito interessante e vocês sabem muito bem que eu escrevi e apoiei muito a retirada do desconto na TUST e na TUST. E muitos dizem, não, já está na hora de retirar porque essas fontes já estão competitivas. Discordo, não é isso. Tá? A competitividade é relativa. Eu concordei com a retirada do desconto na TUST e da TUST, porque hoje você tem um mecanismo de preço no leilão que ele é capaz de respeitar a característica técnica e econômica de cada fonte. Desde 2013, os leilões são realizados por fonte. Então, você tem leilão, no mesmo dia você realiza um leilão, em que você tem o produto eólica, você tem o produto PCH, você tem o produto térmica a gás e o produto biomassa. Quando a ANEEL aprova o edital do leilão, ela aprova também o preço teto de cada fonte. Então, se você tem um leilão por fonte, se você está respeitando a característica técnica e econômica de cada fonte, isso significa que, entre aspas, você pode pôr o preço que quiser, né? O preço que quiser, desde que você esteja respeitando aquelas características. Como foi recente o leilão de setembro, em que se colocou para o eixo, né, para resíduos sólidos, um preço de 639 ou 636, não estou lembrada exatamente, porque você estava exatamente respeitando a característica técnica e econômica da fonte. Não vejo sentido em você manter subsídios internos não transparentes. Quando você está fazendo um leilão por preço cap adequado, você já coloca ali toda a possibilidade de gerar competição. O Brasil aprendeu a fazer isso e ensinou o resto do mundo. Para mim é muito simples. Você quer fazer um leilão amanhã de offshore? Vamos fazer. Preço teto, $100. Bota todo mundo competir e vai sair aquele preço. Com 5, 6 anos de leilão, a gente vai estar altamente competitivo. Por quê? Porque você criou o mecanismo adequado. Então, isso é com relação ao leilão. Não tem mercado, faz um leilão de reserva. A gente sabe, e a Monique sabe muito bem, as garantias físicas dos sistemas estão superdimensionadas, a gente precisa de leilão de reserva. Faz um leilão de reserva, contrata 500 mega de offshore, contrata 1 giga de offshore, num leilão experimental a $100. Faria amanhã, não vejo o problema, desde que tenha a licença. Então, não acho que tem que ser isso. Mercado livre. Hoje, eu gostaria muito de estar errada, tá? Mas eu acho muito difícil você viabilizar de cara um projeto offshore no Mercado Livre, porque, de novo, é um bicho enorme, é turbina, é vento, mas é outro papo, são bilhões de investimentos. Então, para começar, seria muito importante que saísse por um modelo regulado. A eólica precisou disso, a solar também. Quando a fonte estava se consolidando, é que ela foi para o Mercado Livre. Então, para começar, é importante que a gente tenha um leilão regulado. Rafael,
até falando, né, ainda seguindo nessa linha, né, para incluir as offshores em leilões, o que precisaria ser ajustado na regulação ou nas diretrizes dos leilões para permitir a entrada dessa fonte nos certames? Bom, eu vejo muito mais uma necessidade de alguns pequenos ajustes, tá? De maneira inicial. Em que sentido? Primeiro, retirar, né, aquela limitação, só podem competir as fontes tais. Eu acho que se já escrever ali eólica offshore já é um grande início, né, para essa discussão. Mas eu realmente vejo que, assim, para os leilões, o modelo, a Elbia foi muito feliz, ele está consolidado, ele está criado, as regras não serão muito distintas, pensando no modelo de certame, tá? Não estou falando do negócio, pensando no modelo de certame. O que eu acho que precisa é muito mais, assim, algumas mudanças de posicionamentos ou o esclarecimento de algumas regras existentes no contexto global do setor elétrico, né? E aí eu acho que cabe a ANEEL marcar essa posição, né? De dizer efetivamente o que cabe e o que não cabe à eólica offshore, né? A gente tem, o Eduardo colocou em uma das falas dele, né, o Tobias, que alguns empreendedores já estão fazendo esses investimentos, estão baseados em algumas regras e tal, e a ANEEL, ela não se posiciona de maneira muito clara em relação à aplicabilidade ou não aplicabilidade dessas regras. Então, acho que isso, para mim, talvez seja muito mais um ponto de definição, pensando num leilão, do que a regra do leilão em si. Eu acho que a regra do leilão ela é muito clara em relação a isso. Pensando no leilão, eu acho que, ainda num complemento do que a Elbia traz, eu pensaria só no seguinte: de fato, a offshore ela precisa ser contratada em grande volume, ela precisa ser contratada em escala para a gente conseguir chegar no nível de competitividade aí dos $100 que a Elbia coloca, né? E para isso, a Monique também já pincelou esse tema, né? A transmissão é um ponto essencial. Então, a gente talvez tenha que enxergar o empreendimento da eólica offshore, a Elbia colocou como leilão de reserva. Eu acho que eu iria até além, eu acho que mais do que reserva, ele tem que pensar ele como, de fato, algo estruturante para a matriz, sabe? Algo diferente. Não pode pensar simplesmente como um A-3, 4, 5 ou 6, seja lá qual for o modelo. Tem que entender que ele é um leilão estruturante, dada a sua capacidade em gerar energia num ponto específico do sistema, né? E que, se, por exemplo, eu tiver um descasamento de transmissão, e aí já dado, né, toda a discussão sobre superdimensionamento dessas garantias físicas, eu posso levar a um problema muito mais sério, né, de suprimento energético. Então, assim, talvez pensar o modelo da eólica offshore, a gente vem tendo algumas discussões dessas com clientes, por que não talvez um leilão integrado, né? Ou um leilão que seja simultâneo, ainda que não seja integrado, mas seja simultâneo, envolvendo geração e transmissão, né? E não deixar isso que seja de uma maneira muito descasada, porque um dos principais riscos é a conexão, né? Isso aí pensando no pós-comercialização, é a conexão, e qualquer atraso na conexão desse empreendimento, a gente está falando de 1 giga. Elvia falou 500 mega, eu vou além, eu falo em 1,5 giga, 2 giga de projeto que deixam de se conectar. E quem vai pagar essa conta? Só lembrar do constraint off que nós tivemos lá no início da década passada. Como é que ficou e quanto tempo demorou para resolver, tá? Então, assim, tentando resumir um pouco essa sua pergunta, Fábio, eu acho que, pensando no modelo do certame, a gente tem um modelo que é relativamente consolidado, de bastante êxito, né? Pensando no ambiente como um todo regulatório para esse certame, eu acho que falta esse posicionamento mais firme da ANEEL em algumas questões, né? E talvez a gente sair do óbvio, que seria simplesmente um leilão de contratação de energia, né? E pensar esse empreendimento como estruturante e estruturante em toda a sua cadeia. Então, pensando em transmissão, pensando em geração e, por que não, pensando eles de maneira consorciada. Legal. Até para a gente começar a se encaminhar para o fim, eu vou juntar, tem 2 perguntas aqui que eu acho que são interessantes, mas a gente pode juntar em uma só. Primeiro, quais são as regiões, né, que são mais indicadas? A gente imagina que Nordeste, né, tá aí, mas além do Nordeste, quais são as regiões que são mais indicadas, né? E se já existe uma projeção de preço já inicial, né? O setor já trabalha com alguma projeção de preço, acho que aí eu posso abrir para todo mundo responder, mas eu vou começar
mantendo com o Rafael e depois o Tobias. Bom, em relação ao potencial, eu acho que os 80 GB do IBAMA ele é já a melhor resposta, né, indicativa. Nós temos potencial em toda a costa brasileira, praticamente, né? Diversas unidades da federação têm projetos eólicos offshore em desenvolvimento ou sendo prospectados, né? Eu acho que talvez a grande novidade, o que o Tobias colocou também em uma de suas falas iniciais, é o Sudeste surgindo com força nesse mercado, que é bastante interessante, porque, diante de tudo que a gente colocou, que o mercado talvez seja um fator essencial para a eólica offshore, o mercado Sudeste, nesse ponto, ele pode ser um fator de diferencial e talvez até possa viabilizar inicialmente a eólica offshore por essa região, né? Talvez até antes mesmo do mercado de exportação, por exemplo, enfim. Mas a gente tem em toda a costa, não, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em boa parte do Nordeste, são agraciados aí com recurso eólico offshore de qualidade, né? O que é bastante positivo. Em relação a preço, eu vou preferir não dar valores, eu sei que provavelmente meus colegas irão dizer, mas eu posso te dizer o seguinte, é muito mais barato do que risco de déficit, é muito mais barato do que tantas outras contas que nós pagamos no nosso setor elétrico, tá? Por não termos tido a coragem, em algum momento pretérito, de tomar iniciativas como essa, de contratar tecnologias que poderiam ser muito competitivas num futuro muito próximo, tá? Eu acho que eu não tenho nada a agregar aqui nos comentários já feitos. Como eu falei no início, preço não é um fator, tá? Não é um fator, porque com $100 você já pode considerar essa fonte competitiva, pensando que é uma tecnologia distinta. E a gente sabe que o custo vai caindo com o tempo. Bom, aqui do nosso lado, assim, a gente ainda acredita que a competitividade é um desafio por conta, né, de tudo que a gente já conversou aqui. Acho que a gente tem outras opções, a gente tem questão da restrição de demanda, e a gente teria outras soluções. Então, acho que a PSR defende, vocês sabem, muito a contratação por atributos, né? Então, ok, o leilão, ele às vezes faz isso, mas não de uma forma tão explícita como poderia ser, né, uma competição mais focada em atributos. Então, por exemplo, se de fato a offshore se prova menos intermitente, você consegue, se você tivesse uma contratação onde os atributos fossem mais explícitos, contratar e pagar melhor a ela por esses atributos, mas não é a nossa realidade hoje, né? Então, a gente acredita que a competitividade ela vai se resolver aí ao longo dos próximos anos. Acho que o próprio governo, né, como o pessoal citou, tem tomado algumas medidas na linha de contratação, por exemplo, de leilão, onde houve produto específico para RSU, com preços mais elevados. Então, nada impede que a offshore também tivesse esse tipo de tratamento, mas, idealmente, a gente também precisa ver essa competitividade para poder justificar, né, em detrimento às outras, por que a gente está contratando essa fonte. Maravilha. E, Tobias, quando a gente até já falou, você falou muito isso na questão do dólar, né, o financiamento em moeda estrangeira, quer dizer, faz todo sentido hoje, né, para quem pretende investir em eólicas offshore, né? Mas quando a gente olha hoje a cotação, né, isso hoje é benéfico, uma cotação hoje acima de R$5, né? Imagina, a gente, não sei, deve ter algum cenário já sendo traçado de financiamento. Como é que você olha essa questão da cotação hoje, no patamar atual, e a questão mesmo da volatilidade da moeda, que é uma coisa que é inerente, né? Como é que isso seria mitigado no setor? A cotação, assim, eu acho que o principal exemplo que a gente pode dar é eólica onshore versus fotovoltaica onshore, né? A fotovoltaica ali em meados de 2019, na média, começou a ficar mais competitiva que a eólica. Veio o Covid, dólar estourou de 4,30 para 5,90, que impacta, como a Elba já colocou, muito mais fotovoltaica do que eólica, pela cadeia nacionalizada da eólica. E aí, ano passado, ainda teve todo esse problema de desarranjo na cadeia produtiva, que impactou o CAPEX em moeda estrangeira do fotovoltaico, frete marítimo e os módulos são todos importados, né?
Então, tudo isso fez com que hoje, na média, o fotovoltaico esteja menos competitivo do que o eólico. Quase que puramente por taxa de câmbio, mas também pelo capex em dólar, que aí é uma questão mais microeconômica setorial. Então, assim, são todos os desafios que a offshore vai enfrentar, talvez mais acentuado no começo, porque no fotovoltaico a gente está falando de 50% a 60% em moeda estrangeira, o offshore começa com mais do que isso. Então, assim, como mitigar, né? O CAPEX em si, você tem instrumentos derivativos que você consegue travar o CAPEX. O desafio aqui é que isso nem sempre é feito, né? Acho que o fotovoltaico já teve alguns casos e infelizmente, de você vende a energia elétrica e deixa para comprar o equipamento lá na frente, com aquela expectativa de que a tecnologia vai baratear. Só que a tecnologia talvez barateie em dólar, normalmente barateia, com exceção de 2021, mas e a taxa de câmbio, né? Então, é um business que já não é energia renovável, é um business que é arbitragem de taxa de câmbio. Então, eu, como consultor em assessoria financeira, eu recomendo que os meus investidores, os meus clientes, empreendedores, não tomem risco nenhum de câmbio. Vai fazer o projeto, tomou a decisão, vendeu energia, trava o câmbio. Se o câmbio não está bom hoje, não vende energia nesse preço. Acho que é um pouco essa a análise. Maravilha. E, bom, para encerrar, a última pergunta naturalmente já foi respondida aqui, mas eu vou fazer então uma adaptação, né? Porque nós temos 21 gigas de energia eólica, né? Tem, né, como a Elber falou, 200 gigas em DRO de eólica e solar, né? 80 gigas de licenciamento no IBAMA. Então, a gente sabe que a demanda não vai acompanhar, né, essa tamanha oferta. Mas a gente pode dizer que a eólica está caminhando para se tornar a primeira fonte, vai suplantar a geração hídrica, né? Vai ter a primazia na geração no país, né? A gente pode dizer que nós estamos caminhando aí para desbancar a geração hidrelétrica. Como é que todos enxergam aí a matriz energética, né, com eólica offshore e onshore, talvez ganhando uma participação muito maior do que tem hoje? Começar pela Elber. Olha, a gente precisa estabelecer algumas premissas para tentar, quase um trabalho de futurologia, tá? A gente precisa estabelecer algumas premissas para fazer esse cenário. O principal deles é pensar que a gente precisa mudar estruturalmente a demanda por energia no Brasil. Porque se seguir o status quo, não vai acontecer nada. O PDE demonstra isso. O PDE está dizendo nem eólica onshore vai entrar e pouco espaço para solar e vão entrar sempre. Agora, se a gente desenhar um cenário distinto, primeiro, de um PIB melhor a partir de 2023, uma substituição efetiva dos fósseis pelos renováveis na indústria, principalmente exportadora de commodities, e no horizonte de médio e longo prazo, o hidrogênio, aí sim a gente consegue ver espaço para crescimento dessas fontes, e os números da demanda, e o Rafael falou isso na primeira fase, por energia no Brasil, eles vão mudar por conta da demanda pelo hidrogênio. Então, nesse exercício de futurologia, a gente pode imaginar uma grande participação lá em 2050, no desenho do Net Zero, por exemplo, a gente pode perceber uma grande participação da eólica onshore, hoje ela já é a segunda da matriz, né? A gente vai ter, pelas projeções até da Bloomberg, do próprio PNE, você vai ter uma grande participação de GD, de solar fotovoltaica, eólica onshore, e eólica offshore. Então, nesse cenário. E aí eu acrescentaria mais um ponto que eu queria ter comentado da outra discussão, que o Rafael falou de leilão de reserva, leilão estruturante. No curto prazo, curto, médio prazo, a gente tem que pensar num modelo parecido com reserva, Rafael, mas sim estruturante. Eu faria hoje, ou ano que vem,
um leilão A-7 para offshore, porque a indústria, os investidores já me disseram, não, tem que ser um A-7. Né? Então, ele tem essa característica estruturante, só que ele não pode ser estruturante, porque o estruturante ele precisa de uma declaração de demanda. E se depender de declaração de demanda para os próximos 5 anos, não tem demanda. E aí a gente não faz nada. Só que eu realmente acredito numa reversão de mercado e a gente precisa apostar nessa reversão de mercado para colocar o Brasil em outro patamar. Senão a gente vai ficar discutindo isso aqui a vida toda e não sai do lugar. Monique? Concordo com muito do que a Elbia disse, né? Acho que, de fato, o cenário de demanda é desafiador, né? A gente tem aí fatores como contratação das técnicas, reservas de mercado para PCH, trazidos pela Lei 1482, mercado de restituição distribuindo crescendo, abertura de mercado acontecendo, né? Então, tudo isso são coisas que fazem reduzir a demanda no mercado regulado, né? Quando a gente fala de leilões, que seria um caminho para o desenvolvimento desses projetos maiores, que precisam de contratos de longo prazo. Então, de fato, esse caminho, vamos dizer, tradicional, ele está um pouco mais fechado, né? Então, é o que a gente enxerga também. Por outro lado, você tem essa restrição operativa nas hidrelétricas, né? Que o próprio plano decenal mostra que elas não estão sendo representadas no planejamento, então você tem uma necessidade de contratação de energia de reserva. Então, embora isso não seja necessariamente mais econômico, por exemplo, você contratar uma offshore como energia de reserva, isso pode conversar com questões de mudança climática. Então, se o governo quiser pensar de uma forma mais abrangente e estimular a própria fonte, ele pode seguir esse caminho, que foi mais ou menos o que aconteceu com a onshore alguns anos atrás, né? Eu também concordo com a Elba, para mudar, né, se você falar do mercado regulado, para mudar um pouco isso, só havendo um crescimento econômico significativo, que aí mudaria um pouco as projeções que a gente vê hoje, né? Ou uma mudança mais estrutural, né? Que aí você tem, que a gente já discutiu aqui, da possibilidade do hidrogênio verde, que realmente seria uma indústria aí que traria bastante oportunidade para esse crescimento de demanda para a eólica offshore, e também a própria eletrificação da economia, né? Que a gente discute aí, que pode ser algo que aconteça no médio e longo prazo, que também criaria essa demanda adicional que a gente precisa para poder estimular esse tipo de projeto. Rafael? Bom, eu acho que, essencialmente, voltando à sua pergunta original, né, se a gente teria ou não, acho que isso passa muito, como a Elbia colocou, pelo comportamento do hidrogênio verde na nossa matriz, o quão rápido isso vai acontecer, né? Se a gente olhar no curto prazo, em pouco mais de 3, 4 anos, nós já teremos setores no qual o hidrogênio verde no Brasil seria competitivo. Então, assim, em algumas discussões, inclusive ao longo da semana, eu estava pontuando isso para alguns clientes, dizendo, olha, a demanda para o hidrogênio verde ela até vai chegar antes do que a da eólica offshore, só que no momento que essa demanda alcançar a escala, é o trigger, é o gatilho, mas não, como a Elbia trouxe, não é o gatilho para daí eu comercializar energia eólica offshore, não, é o gatilho para começar a fornecer energia a partir da eólica offshore, tá? Então, se eu já estou falando em hidrogênio verde 25, 26, é o que a Elbia colocou, já seria um A-5 de hoje, né? Então, não tenho mais muito espaço. Se eu vou ter um ano de planejamento, já vamos para o ano que vem. Então, esse A-7, né, que a Elbia coloca, é isso mesmo. A gente está, né, com esse mesmo pensamento em que até a virada da década a gente tem a eólica offshore operacional no Brasil. Quanto? Não sei te dizer. Tá? Mas existe essa possibilidade real de ter a eólica offshore operando no Brasil ao final, né, até o final dessa década, até o ano de 2030. E só voltando ao ponto do reserva estruturante, né, que a gente discutiu aqui, quando eu falei estruturante, era exatamente isso, não era um estruturante como previsto no nosso modelo, mas assim, entender que a eólica offshore ela tem esse comportamento estruturante para que ela não seja simplesmente tratada como uma reserva de capacidade, e sim algo muito mais significativo para o nosso sistema, né? Uma eólica seria praticamente a demanda de um leilão de reserva, se a gente pegar o nosso histórico aí, né? Então, é esse ponto, tá? Tobias? O que eu acrescentaria que os meus colegas ainda não falaram é o papel do armazenamento de energia elétrica, né? Tanto no setor elétrico
as baterias ganhando competitividade vão permitir que a eólica e fotovoltaica avancem no pedaço da pizza que é da energia firme, como também no próprio hidrogênio, né? A gente faz o cálculo hoje ainda em cima de projetos conceituais de custo de produzir hidrogênio a partir do custo de produção eólica e fotovoltaica, mas e aí você vai fazer o hidrogênio a partir do fotovoltaico, o eletrolisador vai ficar ali parado à noite, né? Ou com eólico e fotovoltaico, melhora um pouco, mas você está com um investimento ocioso. Então, mesmo para o hidrogênio ganhar escala com base puramente em renovável, precisa de um componente de armazenamento para dar uma energia mais flat, um pouco mais flat que seja. Acho que a resolução dos projetos híbridos e associados já é um caminho que ajuda, mas o disruptivo vai ser, como modelo de negócio, o armazenamento ficando competitivo e acho que isso está mais próximo, cada vez mais próximo. Então, isso realmente vai fazer muita diferença para o crescimento do setor. Maravilha, acho que é isso, né? Muito bem. Chegamos ao fim deste importante debate do Brasil Energia Debate. Obrigado a Elber, obrigado a Monique, Rafael e Tobias pelo excelente debate, pela disponibilidade de participar, fico muito grato. E você que está nos assistindo agora, né, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para acompanhar quando o novo programa estiver disponível, né? E também fique à vontade para dar um like, compartilhar, comentar, e o essencial é que você participe desse debate de alguma forma. Que energia é o nosso papo. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.